Olá a todos, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração neste momento, que possamos estar juntos mais uma vez, envolvidos pela paz, pelo amor, pelas vibrações dos espíritos superiores, possam estar em nossos lares, em nossos corações, envolvendo a todos aqueles que neste momento participam conosco, estão sempre em nossos pensamentos, em nossos corações, e aqueles que sabemos também estarem necessitados de uma vibração de amor e de carinho. Que Jesus nos abençoe. Falaremos hoje sobre o perdão. Para isso vamos utilizar o livro O Consolador, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, das questões 332 até 341. Então essas questões todas são respostas que o Emmanuel enviou sobre o perdão. Vamos ver então. A primeira, 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde, pelo esforço, no trabalho e boa vontade no pagamento. Questão seguinte, 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos, pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Vemos aqui nessa resposta que, através da reencarnação, na verdade já é uma aplicação do perdão de Deus para nós, para o espírito. A lei da reencarnação já significa que Deus está nos dando uma nova oportunidade, quer dizer, está perdoando já o nosso passado e nos dando uma nova chance de acertarmos. Então aí enxergarmos sempre a reencarnação como um perdão de Deus para nós. Questão seguinte, 334. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas.
Questão seguinte: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Questão seguinte, 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda, com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Então, nessa questão, nessa resposta, não teremos o alívio das nossas provas, como é a pergunta, né? Ou evitar algumas provas, é através do amor. O amor, como Jesus disse, cobre a multidão dos pecados. Então, quanto mais exercitarmos o amor, mais as nossas provas serão ali amenizadas, serão aliviadas, né? Pelo nosso próprio comportamento. Né? Passaremos por elas, mas de uma forma amena, de uma forma com mais entendimento, com mais preparo, né? Através do exercício do amor ao próximo. E isso já aliviará a dureza das provas, o entendimento se dará mais de uma maneira mais íntima, mais intensa em nós. A questão seguinte, 337. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Ou seja, eu quero perdoar alguém, mas esse alguém não aceita ou não está disponível para esse perdão. Ou vice-versa, alguém quer me perdoar e eu não quero aceitar esse perdão. Como é que fica? Essa é a pergunta, né? Vamos ver a resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Eu vou reler essa resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, ou seja, do adversário, né? Seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, ou seja, esqueçamos essa questão. Porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. O revide, a represália, né, já é uma coisa que já dá àquele que a sente o próprio sentimento ali negativo, né? Já o resultado desse sentimento já ele é aplicado à pessoa mesmo que tem esse sentimento. Nos colocarmos sempre prontos ao perdão. Se a pessoa a quem queremos ali a reconciliação não aceitar, o problema é dela, né? Nós teremos que estar ali com o nosso coração aliviado. A questão seguinte: por que teria Jesus aconselhado perdoar
70 vezes 7. A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Sempre nos colocarmos também na situação do outro, né? Nós também somos passíveis de erro, como o nosso irmão, nosso próximo é. Então, não recriminar nunca, porque também podemos recair no erro. Questão 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olhem só a resposta, né? O ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Olha só que importante esse final dessa resposta, né? Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Questão seguinte, 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Questão seguinte. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além sem experimentar a luz do perdão podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuis de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Finalizando então esse texto, né, com essa resposta, lembrarmos sempre do outro pelas coisas boas que ele fez, né? Erros todos nós cometemos, e usarmos ali o critério de julgamento vendo o lado bom, porque é através desse critério que nós julgarmos os outros
que nós também seremos julgados. E ninguém gostaria de ser lembrado simplesmente pelos seus erros, pelas suas faltas, né? Pelas ofensas que cometeu aos outros. Gostaríamos de sermos lembrados pelos nossos acertos, mesmo que sejam poucos. E é isso que vai nos dar ânimo para seguir adiante acertando. Então, da mesma maneira com que gostaríamos de ser lembrados e gostamos de ser lembrados pelos nossos acertos, vamos fazer isso pelos outros também, que vai nos dar, além de um alívio de sentimentos, vai aliviar também aquele aos quais esses sentimentos são dirigidos. Então, quanta coisa importante nessas perguntas e respostas aqui do Emmanuel, né, desse livro Consolador, e muito interessante essas questões do perdão, que a gente tem que entender que esse caminho é longo, né? O caminho do perdão ele é longo e tem várias variáveis que nós temos que entender para poder verdadeiramente perdoar alguém e também sermos perdoados aí na nossa caminhada. Tá certo? Ficamos por aqui hoje com esse texto grandioso desse livro que o nosso irmão Emmanuel, através do Chico Xavier, nos deixa com tantas informações importantes. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.